Coritiba tinha uma missão muito difícil, que era vencer o líder, jogando lá no Rio de Janeiro, no estádio Newton Santos, né? Agora, Coritiba acabou perdendo e teve muita reclamação da arbitragem. O Nicolas França conta como foi o jogo. Olá, Osmar Antônio. Neste domingo, no Engenhão, Coritiba perdeu a invencibilidade que tinha sob o comando do técnico Thiago Kozlowski. Desde que ela assumiu, eram 3 vitórias e um empate. O time que estava desenganado na lanterna do Campeonato Brasileiro ficou apenas um pontinho de sair da zona do rebaixamento. Porém, ao encontrar o líder disparado Botafogo, não conseguiu manter a boa pegada de resultados. O primeiro tempo foi muito bom do Coritiba. Nem parecia em campo o líder do campeonato contra um time ainda da zona de rebaixamento. Botafogo sai na frente, num gol marcado pelo Gustavo Sauer, após um rebote dado pela zaga coxa branca, que ele acerta um belo chute, mas a resposta alviverde veio em grande estilo. Logo na sequência, lançamento longo do Marcelino Moreno, a bola ajeitada pelo centroavante, o Diogo Oliveira, e o Bruno Gomes mandou por cobertura, vendo o posicionamento adiantado do goleiro Lucas Perry para marcar um golaço. E aí a partida ficou de igual para igual. Lá e cá, o Coxa chega a fazer o segundo gol e o árbitro estava dando como válido. Num lance, numa disputa de bola do Diogo Oliveira, ali na intermediária, o Coritiba leva a vantagem, a bola chega no Marcelino Moreno, que faz o cruzamento para o Robson, mandado para a rede. Porém, o VAR interveio. O árbitro, que vinha deixando o jogo seguir e até tinha falado para jogadores do Coritiba que seria esse o critério durante toda a partida, ao ser chamado pelo VAR, resolveu mudar de opinião. Aí entendeu que havia uma falta do Diogo Oliveira e ele apontou ali para que o gol do Coritiba fosse anulado. Um lance que, segundo o técnico Thiago Kozlowski e também os jogadores, fez o time se frustrar em campo, perder um pouco da concentração. Tem mais uma reclamação de arbitragem no cruzamento do escanteio que gerou o segundo gol do Botafogo, marcado pelo Tiquinho Soares. Antes da cobrança da falta do escanteio, ele empurra o Bruno Gomes. É claro, ali o lance não poderia ser parado, né, porque o escanteio ainda não havia sido batido, mas os jogadores reclamam que o árbitro devia ter pedido para esperar a cobrança, né, naquele momento, para que o Coritiba se reorganizasse, já que foi uma ação do adversário que tirou o Bruno Gomes do posicionamento correto na marcação. Veio o cruzamento, o Tiquinho Soares acabou mandando para a rede. E aí, com o Coritiba já mais desconcentrado, no final do primeiro tempo, um cruzamento da esquerda do Vitor Sá, o Gustavo Sauer marcou o terceiro, numa falha do goleiro coxa branca, o Gabriel. O Coritiba tentou partir para cima no segundo tempo, mas deixou espaços para os contra-ataques, e aí o matador Tiquinho Soares aproveitou mais uma jogada do Vitor Sá para fazer o quarto do Botafogo e inviabilizar qualquer tipo de reação para o Coritiba, que aproveitou para estrear ainda 2 jogadores. No segundo tempo, os atacantes Maurício Garcês e Lucas Barbosa entraram. E, aliás, o Garcês teve uma ótima chance ali para diminuir de cabeça, ele acabou perdendo. O Edu, que entrou no segundo tempo, também desperdiçou uma chance clara. O Marcelino Moreno teve uma de cabeça num cruzamento do Lucas Barbosa, que ele cabeceou para a fácil defesa do Lucas Perry, né? O Coxa teve ali as suas oportunidades para diminuir e tentar voltar para o jogo, mas o placar ficou mesmo no 4-1 e nos minutos finais o time do Botafogo apenas administrou. Muita reclamação do Coritiba quanto ao gol anulado, que seria um 2-1 para o Coxa no primeiro tempo. Thiago Kozlowski falou sobre isso, os jogadores também na zona mista aqui do Engenhão, e também reclamações quanto a esse lance envolvendo o Bruno Gomes e o Tiquinho Soares antes da cobrança do escanteio que gerou o gol do Botafogo, o segundo, né, para recolocar o time carioca na frente. Depois do jogo, a grande notícia, a efetivação de Thiago Kozlowski. Muito bem, né, sofre apenas a sua primeira derrota, mas é o grande responsável pelo ressurgimento do Coritiba no Campeonato Brasileiro. Está assinando contrato para ser o treinador efetivo da equipe até o final de 2024. A gente chegou num acordo realmente, né? Hoje me torno treinador do Coritiba, né? Na verdade já vinha sendo, né? Já vinha sendo tratado assim desde o primeiro dia que eu piso aqui, né? A gente trabalhava junto e estamos trabalhando juntos em prol do Coritiba para fazer o melhor. E eu tive o apoio da diretoria desde o primeiro dia em que eu pisei lá no campo do profissional. Eles vêm me tratando como o treinador do Coritiba, né? E logicamente que com o passar do tempo, a gente vai se conhecendo, né? A gente entendeu que esse caminho era o melhor, né? Então eu fico muito feliz, estou realizando um sonho, né? Agradeço muito aos jogadores por isso, porque se isso está acontecendo comigo, eles são os responsáveis, né? Agradeço muito a diretoria pela confiança e agradeço a minha torcida também pelo apoio e espero aí poder corresponder para eles aí no decorrer do campeonato.
Toda sorte, boa sorte aí pro Thiago no comando técnico efetivo agora do Coritiba. Bom, Coritiba soltou uma nota agora há pouco, reclamando da arbitragem, justamente do lance lá do meio campo, que aí o Coritiba fez a jogada e culminou com gol do Robson, depois anulado. Nós falamos sobre isso no CNT Esporte Debate, mas tem muita gente chegando agora, vamos falar novamente, né? Eu entendo o Coritiba soltar a nota, acho até que usou alguns termos pesados para o que foi, porque não vejo como um lance absurdo. Eu acho que o árbitro errou ao não dar a falta. E o VAR, com o Wagner Hillway, que é um árbitro mais experiente, ele acertou. Acertou porque houve a falta do Diogo Oliveira em cima do Tietê na origem da jogada. Assim, o gol fatalmente é anulado. Aí vem o outro aspecto. Está certa a arbitragem, o comando da arbitragem de soltar árbitros certamente inexperientes ainda, que estão buscando o seu espaço direto na Série A. Esse rejuvenescimento, ele precisa acontecer de forma tão rápida assim. Aí é uma outra questão que deve ser decidida e até discutida. Mas no lance específico reclamado pelo Coritiba, para mim, houve a falta sim em cima do Tietê. E aí, Marcelo? Foi falta de critério total do árbitro, né? Porque ele estava deixando correr o jogo em faltas como essa, que eu concordo, capitão, que é falta que deve ser marcada, porém, ele mostrava um critério totalmente diferente. O que acontece? O Wagner Hillway chama e diz, na minha opinião, isso aqui é falta. Porque a gente já viu o Hillway apitando diversas vezes e ele realmente marca a falta assim. Contudo, aí, Osmar, é que entra a falta de experiência do árbitro. Sim. Ele vendo aquele lance, como ele não vinha marcando os outros, ele podia chamar a responsabilidade, porque em que pese ser uma falta, Osmar, se a gente pegar jogos de Libertadores, por exemplo, são lances que passam. Se a ideia dele era levar o jogo dessa forma, ele tinha que chamar a responsabilidade, não, eu estou deixando correr e lance assim, de agarrar, de empurrar, de usar o corpo para deslocar, de usar o braço até para empurrar, que já aconteceu. É esporte de contato. É esporte de contato, eu estou deixando passar. A gente já viu o árbitro deixar passar. O que não pode acontecer é um árbitro não ter a coragem de ter o mesmo critério quando chamado por um árbitro mais experiente, Osmar. E aí, no lance reclamado do lance do Bruno, que é derrubado pelo Tiquinho, o árbitro, normalmente, Osmar, aí é que é uma questão que a gente está acostumado, normalmente os árbitros param, quando tem esse empurra, agarra, acontece muitas vezes de um empurrar o outro, um puxa, o outro puxa, daqui a pouco o último que larga, o cara cai. Que foi o caso, né? Que foi, o Bruno tá puxando, o Tiquinho se desvencilha. O que é o normal, né, Iraptã? É o árbitro estar de olho nisso e parar imediatamente, volta a cobrança. Nem teria cabeceado, nem teria saído do gol. Mas ele não estava olhando, né? Só que aí é que tá, eu estava reparando aqui com o Iraptã, ele tá olhando a bola. Tá olhando a bola? Num escanteio. Você tem bandeirinha, você tem todo mundo. A última coisa que um árbitro de experiência vai ficar olhando para a bola. Tem que ficar olhando para dentro da área, que é onde vai acontecer Sim, uma muvuca, um pênalti, ou uma falta, o que for. Sim, porque enquanto ele está olhando lá a trajetória da bola, o cara vai fazer a falta. E o lance acontece praticamente nas costas do árbitro. Porque a gente vê, revê, isso que é interessante aqui da CNT. Aí agora, vendo o lance de volta, eu falei para o adaptante, eu estava reparando o árbitro está na linha onde acontece, exatamente na linha. Está acontecendo aqui na minha frente, do Tiquinho e do Bruno está se agarrando, certo? Só que ele está aqui e com o olho lá, na linha de fundo. Só que essa bola está parada. Se a bola está no quarto de círculo ou não, quem tem que acompanhar o Bandeira, e aquele lado era do Bandeira, inclusive. Então, a última coisa que ele tinha que se preocupar é o jeito que o cara está cobrando, ou se quem está na barreira está perto ou não, porque isso aí é coisa do assistente dele, tem que estar olhando na área. E ele não estava, mas ele acompanha a bola. Ele acompanha a bola até o Tiquinho, então, erro dele. Só que nesse caso especificamente, ele tinha que ter parado antes. Eu tenho dúvidas quanto a, nesse caso, o VAR chamar, porque esse é lance que o árbitro tem que ver antes da cobrança. A partir da cobrança, você vê que quando acontece, quando a bola viaja, o Tiquinho já está se mandando porque o Bruno já está caído. Mas, para mim, erro de uma arbitragem fraca por inexperiência. Esse é o X da questão. Daqui a pouco vamos falar do jogo de sábado, que acho que até o árbitro errou menos, só que também teve lances de inexperiência. E a gente está passando por isso. É uma discussão interessante, porque isso aí vale Libertadores, vale título e vale uma permanência numa primeira divisão. Isso aí lá para frente pode ter um prejuízo danado. Agora, deixa eu te perguntar, Iraptã. Tá. Há erros da arbitragem, esse lance todo. Mas, na entrevista coletiva, num outro trecho, nós vimos ali o trecho que o Thiago falou da efetivação dele e tal. Sim. Ele falou, o campeonato com o Botafogo é aquele jogo que você vai com o franco atirador. E exatamente isso, né? Marcelo, que eu iria falar, que o Coritiba
tudo bem, o time se perdeu um pouquinho ali no erro, suposto erro da arbitragem, ou no lance polêmico, digamos assim, se perdeu um pouquinho e não conseguiu voltar para o jogo, tomou o segundo e tomou o terceiro. Mas não podemos esquecer que o Coritiba fez um bom jogo contra o Botafogo, líder disparado do Campeonato Brasileiro. Marcou o segundo gol. O Botafogo só sofreu 2 gols no Nilton Santos. Contra o São Paulo, no começo do campeonato. Agora contra o Coritiba. E agora contra o Coritiba. Aliás, um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro até aqui. Golaço do Bruno, golaço do Bruno Gomes. Cara, se pegar de primeira daquele jeito, Chapadinho, você vendo o gol depois, tava fácil. E fazer isso. Quantos tentaram, né, Iratã, e fazem lances bizonhos? Não, um golaço, talvez seja um dos gols mais bonitos do Campeonato Brasileiro até aqui. E o Coritiba não pode se perder por essa questão de discussão, de arbitragem. Acho que faz parte da diretoria reclamar sim, né? Agora, o foco tem que ser a sequência do campeonato. O Coritiba, das equipes que está lá embaixo no campeonato, é a equipe que vem jogando o melhor futebol. Curitiba está jogando mais, muito mais que o Vasco. Curitiba está jogando mais que o América. Curitiba está jogando mais que o Santos. Curitiba está jogando mais que o Corinthians. Curitiba está fazendo bons jogos em sequência. Então, hoje, alguns momentos ali de desatenção e que culminam com o placar mais elástico de 4-1, não podem afetar a sequência do Curitiba. Curitiba está bem nesse momento, sob o comando do Thiago, e está de parabéns à diretoria ao efetivá-lo. Acho que é o caminho correto para o Curitiba mexer o mínimo possível agora no que está dando certo, que é esta reação do Curitiba dentro de campo.